This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje a gente tá aqui, Bia, E Mari. para conversar com vocês sobre, na verdade, contar pra vocês sobre a história de uma ouvinte. E a partir dela, a gente vai estar discutindo sobre um tema que vocês já devem ter lido aí, né, no título, sobre abandono e sobre uma questão de dependência emocional. Que é um termo que eu acho que já várias pessoas já falaram, já tem muita, né, coisa sobre isso, mas que talvez seja importante a gente olhar de várias perspectivas e que vamos trazer aqui alguns pontos importantes, né, Mari? Isso. Bom, e pra começar, eu vou falar um pouquinho da história da nossa ouvinte. Agradecer também por ela ter mandado. Mande o seu também, sua história que a gente conta aqui. Manda no @pod.mulherdevoz, é isso, né? Ou no e-mail mv.mulherdevoz@gmail.com. Aproveita já agora que a gente tá fazendo sobre isso, compartilha, siga, dá as estrelinhas ali no seu aplicativo aí de música streaming, no YouTube se inscreve, comenta, enfim, faz tudo que der pra interagir. Compartilha com a galera, pra aquela Exato. pessoa que você acha que seria interessante ouvir. E vamos de história, Mari, vá. Vamos lá. Conta a história da Duda, né? Bom, a Duda, ela mandou a história dela falando sobre esse lugar dela se sentir muito dependente, dela se sentir muito insegura. E isso durante toda uma trajetória dela, ela trouxe que vem trabalhando essa questão, né? Vem procurando se cuidar mesmo, entendendo que essa questão da dependência emocional que ela tem das pessoas afeta muito ela mesma e as próprias relações. E ela dá esse nome dependência. Dá. E até a questão dos ciúmes também, que ela traz como muito forte. Sim. E aquilo, né, da insegurança de sempre estar se questionando, pensando, e se acharem uma pessoa melhor que eu? E se me acharem nem tão legal assim? E aí todo sinal que tem de tipo, sei lá, não respondeu ali a mensagem, já achar que meu Deus, Sim. estão indo me abandonar, vão me E gera deixar. muita ansiedade nesse momento, né? Os pensamentos normalmente vêm muito de forma catastrófica. Sim. E aí tem uns sintomas também físicos que geram, pode gerar palpitação, sudorese, enfim. A pessoa pode ficar mais agitada. E vale ficar atenta a isso, né? O quanto que às vezes a nossa mente traz... Porque esses pensamentos, na verdade, são criações da nossa mente. Exato. E se a pessoa me abandonar? E se ela encontrar uma pessoa melhor? E se eu for deixada de lado? Nada ali exposto foi realmente feito. Nada aconteceu na prática. Mas isso fica tão presente nas falas, no ouvir, ficar ouvindo e vendo, né, esse pensamento na nossa mente, que de algum modo a gente começa a acreditar que é verdade. Sim, e assim, quando também existe uma bagagem, eu acho que relacionada a Exato. essa questão do abandono, de ser deixada de lado, rejeitada, seja ali pela família ou por, não sei, por um relacionamento romântico com amigos, etc. Existe também aquela questão do viés de confirmação, né? Então, qualquer questãozinha ali, você já pensa, olha aí, vai acontecer isso comigo de novo, tá acontecendo isso comigo de novo, e aí vem toda aquela história do tipo, realmente eu não sou boa o suficiente, olha aí como eu errei novamente. E aí cabe a gente poder entender que nem tudo que a gente pensa é verdade. Boa. Se lembrar disso. E aproveitando que você falou isso, né, do viés de confirmação, explica pra galera o que significa. Então, gente, essa questão do viés de confirmação, a gente ter vivenciado, ou então imaginar mesmo, né, que a gente teve ali alguma questão que a gente, por exemplo, não é tão bonita assim, ou que a gente vai ser sempre abandonada, ter uma certa bagagem. Crença. Ter essa crença, né, e até uma certa bagagem. E aí qualquer indício que exista em relação a isso, você meio que já imagina o que vai acontecer a partir da sua história. E aí aconteceu uma certa sabotagem, no sentido de, tipo assim, nossa, olha só, tal pessoa não me respondeu. É óbvio que eu não sou boa o suficiente. Sim. Ou, sei lá, tal pessoa agiu dessa maneira. Olha aí como eu não sou legal o suficiente, eu não sou bonita o suficiente. E isso
é uma questão muito singular, assim, vai dependendo de onde é que estão ali suas inseguranças, como é que foi essa história de vida, Perfeito. que vão sendo construídas essas questões. E às vezes, assim, não é nem que isso tá acontecendo, que a pessoa vai te abandonar, que a pessoa tá te rejeitando. Sei lá, a pessoa não... É algo corriqueiro que acontece. É corriqueiro que acontece, só que você já atribui a si que é, mais uma vez, Relacionado àquilo. àquela sua insegurança, por exemplo. O que eu gosto muito de trazer como exemplo para as minhas clientes é, por exemplo, hoje acordou num dia chuvoso. E eu criei na minha mente a ideia de que, a afirmação, quando eu acordo e está chovendo, o resto do dia vai ser uma merda. A partir daí, eu só consigo focar nas coisas ruins. Minha atenção já vai estar projetada pra quê? Putz, viu só, meu cadastro desamarrou. Falei que hoje ia ser um dia merda. Eu ia cair. Com certeza eu ia cair de cara no chão. Os pensamentos começam a focar só nisso. Eu podia focar aqui. Nossa, olha que legal, abriu o sol. Olha que bacana, achei uma moeda no chão. Sei lá, coisas pequenas. Mas o meu olhar sempre vai para as coisas que parecem negativas. Então, nossa, aquilo ali que sempre esteve bagunçado. Não acredito que tá bagunçado. Como que eu posso deixar uma coisa dessa acontecer? Vai para aquilo que dói. Volta para aquele lugar. Então, assim, a gente também tem que prestar muita atenção nisso. O quanto que, às vezes, esses medos que a gente tem, e a gente tá falando desse caso, né, sobre dependência emocional, e muitas vezes tá atrelado ao abandono, medo do abandono, podem ser, de algum modo, muito mais confirmados na nossa mente do que de fato. E aí, o que acontece eu tenho medo do abandono, então eu começo a me comportar de uma forma em que eu não quero ser abandonada. Então, Mari, você pensou em ir pra uma festa e tal. Eu sou tua amiga. Poxa, a Marina me chamou, né? Nossa, deve ser uma péssima amiga pra Mari. Isso quer dizer que... Mas a Mari tá indo pra festa porque é o aniversário de fulano de tal que eu nem conheço. O que eu ia fazer ali no meio? Só que eu começo a achar que a Mari não me chamou porque eu sou a pior pessoa do mundo. Sim. E aí, o que eu começo a fazer? Parei de falar com a Mari. A Mari nem sabe que eu tô chateada com ela. Parei de falar com a Mari. Começa a ser grossa. Começa a cobrar a Mari. A Mari vai fazer o quê? Vai querer continuar comigo como amiga? Não. Porque eu tô sendo uma pessoa que não tá sendo legal. E muitas vezes, quando a gente vai pra esse movimento de dependência, a gente aprende também a ser dependente na nossa vida. E quais são... A gente vai falar agora sobre família e tudo mais, né? Mas sim, não precisa ser a família necessariamente, né? Mãe, pai, aquela coisa margarina. Mas essa família de origem, esse primeiro ciclo social, muitas vezes torna e gera sentido para a forma como a gente entende, então, dependência, para a forma como a gente entende relações, sejam saudáveis ou não. Então, os modelos vão seguindo. E aí, a partir disso, atrás, a gente realmente é dependente como criança. Até na vida a gente é dependente. A gente depende dos outros. A gente é ser humano e vamos depender. Só que essa dependência de eu só sobrevivo se uma pessoa fizer tudo para mim, que eu acho que é a grande questão. E a gente atribui isso a todo mundo. Todo mundo que tá ao meu redor, que são, sei lá, 5 pessoas. Essas 5 pessoas são muito próximas de mim. Elas têm que me dar tudo delas. Eu tenho que estar muito próxima a elas. Senão elas vão me abandonar. Senão elas vão deixar de gostar de mim. Senão eu vou ser... Enfim, aí a gente vai falando sobre esses pontos, né? E a gente também tem que falar ali sobre a maneira como a gente aprendeu sobre a cobrar as coisas na infância. A gente olha ao redor, a forma que quando as pessoas são dependentes manipulação, chantagem, violência. Eu não comunico, a gente não aprende a comunicar. Poxa, eu tô sentindo falta de tal coisa, eu não aprendo a comunicar. Eu aprendo que eu tenho que fazer birra, eu aprendo que eu tenho que chorar, eu aprendo que eu tenho que implorar, que eu tenho que agradar em excesso. Então a gente... né? Exatamente. Tem várias formas que a gente vai aprender ali atrás para ter esse vínculo salvo. Não é comunicação, não é, sei lá, começar a questionar esses pensamentos. É sempre de uma forma... Sempre não, né? Tô generalizando. Muitas vezes de uma forma muito violenta. E aí essa pessoa que está se comportando a partir da dependência emocional, muitas vezes reproduz isso para continuar tendo aquele outro com ela. Aquele outro que ela depende.
E, assim, um ponto que eu acho que é muito importante a gente levantar também é que, em geral, a gente traz, assim, existe uma certa fala muito vinda, assim, da pessoa que é dependente em relação a uma pessoa abusiva. Mas a pessoa dependente também pode ter comportamentos abusivos e tóxicos quando ela entra nessa dinâmica de, por exemplo, que nem você trouxe, né, Bia? Você tem que me ofertar tudo. E, assim, não é assim. A gente pode ter diferentes relações e cada uma lidando ali, ofertando coisas diferentes. Então, o próprio ciúmes mesmo, né? Esse comportamento muitas vezes de posse do outro pode se tornar bastante abusivo quando a gente tá falando de uma pessoa que é dependente, que ela precisa que a atenção seja toda voltada para ela, ou que toda essa questão seja sempre voltada para ela, e começar a entrar em impasses, por exemplo, muito conflituosos com o outro, né? De demandar em excesso por uma falta que existe nela, né? Por uma questão que é dela. Então, acho que é um cuidado também muito importante a gente olhar para como estão a nossa relação com a gente e a nossa relação com os outros, né? Perfeito. Porque também não é só sobre essa relação direta. Quando a gente está falando sobre a dependência, é um lugar de trabalhar muitos outros pontos. Ampliar a rede de apoio, ampliar a questão de propósito. Ou seja, tem outras coisas que me satisfazem além dessa relação? Exato. Eu tenho outro... O meu dia é ocupado só por saber como que a pessoa tá? Ou tem outras coisas também que eu faço? Então, acho que tem muitas coisas que a gente pode pensar acerca disso e que a pessoa ter uma vida. Além do outro. Que é muito... E a muita frase da dependência pra mim é aquilo, né? Eu não consigo viver sem você. Total. E assim, é ótimo fazer coisas com os outros. É ótimo a gente ter uma companhia, sei lá, pra ir pro cinema. É ótimo a gente ter uma companhia pro jantar. É maravilhoso, né? Ter boas companhias. Mas não ter companhia não tem que significar que você tem que deixar de fazer aquilo. Eu acho que é onde diferencia, né? Tá tudo bem você gostar de fazer algo com alguém. Mas se não tiver aquela pessoa, você ainda vai conseguir fazer essa coisa só com você, pelo seu bem-estar? E, assim, é um cuidado, um olhar que tem que ser muito para sutilezas, né? Porque é muito sutil. Não é simplesmente, assim, do nada, você, sei lá, tá se relacionando com alguém e aí, foi. Momentos que você vai perdendo ali, deixando, sei lá, de fazer um esporte que você gosta pra fazer o que a outra pessoa gosta. Você sabe aquela pessoa que começa a se relacionar com outra, vai entrar num grupo de amigos, ou se relaciona com uma pessoa e muda totalmente? Meio que insere a personalidade da pessoa nela própria. Tipo assim, gosto musical muda, forma de se vestir muda. Ok, né, as pessoas terem gostos parecidos e a gente se relacionar com pessoas parecidas. Sim. Mas assim... Todo fim de relacionamento ou todo novo ciclo de amigos, a pessoa vira outra pessoa. Sim. O quanto que isso é consciente é uma escolha e o quanto que não, aquilo só vai acontecendo de uma forma quase simbiótica, né? E faz todo sentido pensar nisso, pensando que muitas dessas pessoas que têm essa dependência estão buscando agradar. Então, ela vai buscar agradar o outro a partir de similaridades, por exemplo. A pessoa gosta, sei lá, de surfar, ou gosta de entender sobre tênis, não sei. E aí ela se envolve tanto no mundo, assim, pra poder agradar a pessoa, que ela adere aquilo pra vida dela, não por uma escolha, assim, nossa, eu curti isso, quero entender, quero vivenciar, mas quero estar com o outro, quero participar da vida da pessoa. E aí a gente vai vendo algumas perdas, né? Tipo, da pessoa começar a ficar ansiosa, por exemplo, pensando na mensagem que não recebeu, ou pensando onde é que tá a pessoa que não tá online, ou coisas nesse sentido, né? Que vai limitando a vida da pessoa, a vida daquela outra pessoa que ela tá ali se relacionando. E, assim, o quanto que se perde da sua própria autenticidade, né, nisso. Que tem até episódio sobre isso aqui no podcast. Mas o que eu ia te falar, Mari, você já viveu Você foi já dependente de alguém? Você já se sentiu assim? Ah, já. E assim, eu vejo que isso acontece muito quando a gente enxerga ou um ponto de segurança em alguma medida, que a gente se apega naquilo, ou então entender as diferentes áreas da vida de uma forma não horizontal.
colocar uma coisa aqui mais acima e as outras abaixo, não é algo horizontalizado. E eu acho que a gente, muito enquanto mulher, a gente é muito ensinada a colocar o amor nesse lugar. E tem Amor até e família, né? Exato. E tem até aquela frase da Valesca, né? Que os homens aprendem a amar muitas coisas, as mulheres aprendem a amar os homens. E eu vejo que no sentido, assim, amor romântico, já vi em mim, já vi em outras pessoas, outras mulheres, outras amigas, a família, etc. Que o amor romântico é colocado aqui e qualquer outra coisa não dá o mesmo nível de prazer ou de interesse do que aqui. Então, não é horizontal, sabe? Sim. Muitas vezes. E aí, cabe a gente criar também novas maneiras da gente existir, novas maneiras da gente amar outras coisas. Porque tá tudo bem se relacionar. Exato. O ponto é... Tá, depois que você se relacionar, você vai fazer o quê? Só isso basta. Exato. E aí, perde o sentido da sua vida? Porque, sabe, as pessoas... Que a gente é ensinada, tá? A gente é ensinada, mulheres, a sermos as pessoas que vão atrás de uma relação e essa é a meta da vida. E aí você chega na relação e aí? Tua vida vira o quê? Exato. E aí... Aí entra a dependência, porque eu tenho que ficar com aquela pessoa. A minha vida é isso. Exato. E aí perde o sentido, né, da sua própria existência. E quando essa pessoa, se acontecer de acabar, da pessoa ir embora, de você querer ir embora, tipo assim, qual vai ser a sua visão? O que você construiu pra si, né, pra além de uma relação, etc. E assim, é desafiador pensar, assim, o quanto que é sofrido tanto para a própria pessoa quanto para as relações, né? Que estão ali também participando e sendo atravessadas por esse tipo de afeto. Perfeito, perfeito. E uma coisa que você falou disso do valor, talvez seja isso. Das pessoas entenderem que o valor delas e dessa pessoa quando ela vai embora não está atribuído... Um cuidado pra gente não deixar o nosso valor ser atribuído só a uma pessoa. E que quem tem o controle desse valor, que é tipo uma pedrinha. Se a pessoa jogar essa pedra no chão, o meu valor todo vai embora. Se a pessoa escolher machucar e quebrar essa pedra, o meu valor vai embora. Agora, se ela cuida muito bem, meu valor tá muito bom. Sim. Não. Essa pessoa pode ter uma pedrinha desse tamanho aqui, como outras pessoas, como outras áreas da vida. Você, principalmente, né? A própria pessoa. E eu acho isso que a gente esquece. A gente deixa toda a nossa pedra de valor na mão de alguém, às vezes, e é ensinada pra isso. E essa pessoa simplesmente pode fazer o que quiser com isso. Exato. E é aí que vem muito essa necessidade de controle, né? Porque quando a gente coloca a nossa vida, né, a nossa pedrinha na mão do outro, aí o outro faz o que ele quiser. Só que aí entra nessa dinâmica muitas vezes, tipo assim, não, mas eu vou controlar o que o outro vai fazer. Eu vou controlar os comportamentos que vão ter comigo, porque isso quer dizer sobre o meu valor. Então, eu tenho que saber e tal. Quando, na verdade, a gente tem que entender também que o controle que a gente exerce está sobre a nossa própria vida, né? E não sobre a outra pessoa. E aí, cabe a gente colocar isso, voltar pra gente, né? Entender qual é o nosso valor a partir da nossa própria perspectiva, porque a única pessoa que não vai, né, deixar de existir na nossa vida é a gente, assim. No final das contas, as pessoas vêm, as pessoas podem ir, têm o direito de ir se quiserem, a gente tem o direito de se afastar de outras pessoas, entendendo qual é o tipo de dinâmica da relação, né? Entendendo, sei lá, que se não faz bem, então eu vou me retirar, e as outras pessoas também. Então, assim, a gente ter esse cuidado com a nossa relação com a gente mesmo faz muita diferença pra gente não acabar questionando, eu diria, assim, o nosso valor, as nossas competências. Ainda mais, assim, mulheres, meu Deus, como a gente é questionada sobre a nossa competência a todo momento, né? Como a gente é colocada diversas vezes como incapazes de fazer as coisas sozinha, de conseguir crescer sozinha. Sempre tem aquele outro que vai ser a pessoa que vai estar fazendo essa trilha, né? Essa passagem. Então, é muito importante a gente olhar pra isso, assim. Eu digo que é uma questão bastante de autoconhecimento mesmo. De empoderamento, de fato. Sim. Uma coisa que aconteceu muito, assim, porque... Não sei se eu já devo ter falado em um episódio do podcast, mas pra você que talvez esteja chegando aqui, o Marcos é meu primeiro namorado. E eu morria de medo de me relacionar, porque eu falava, não, eu só conheço relacionamento fracassado. Relacionamento que as mulheres eram machucadas, relacionamento e que não dava certo. E aí quando eu comecei, já conheci o Marcos como amigo, gente. Então a gente tinha uns anos, 5 anos de amigos. Antes da gente namorar.
4 anos, enfim. Então a gente já se conhecia por um bom tempo. O que fez com que eu tivesse um pouquinho mais de segurança para topar esse namoro. Mas também, quando a gente começou a namorar, eu tinha muito essa questão de dependência. Muito. E era aquilo, se a gente for falar dos apegos, né, do Bowie. Bowie? Bowlby. Bowlby. É, né? Bowlby. 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 Acho que é Bowlby. Do Bowlby, eu tinha muito apego ansioso. Então, assim, era aquela pessoa que o Marcos saía com os amigos dele. Que eram os mesmos amigos que os meus. Detalhe, porque todo mundo é do mesmo grupo de amigos. E eu, sei lá, tava na faculdade, ele também tava na faculdade. E eu imaginava, beleza, ele me avisava. Estou saindo com fulano de tal. Na minha cabeça, eu colocava fulano de tal e ele no bar que eu criei na minha mente. Ele não me falou que é pro bar tal, mas eu criei na minha mente que ele é pro bar tal. E aí eu vejo uma história desse amigo deles em outro bar. Eu entrava em pânico. Era esse senso de falta de controle, assim, que eu ficava... o que tá acontecendo? E eu entrava desesperada. Eu falava, Marcos, eu tinha crise de pânico. E é algo, se a gente for parar pra pensar, bobo. Porque não é como se ele tivesse mentido, não é como se... Ele só mudou de bar que eu inventei na minha mente. E às vezes a gente cria essas coisas que são assim... Eu tô trazendo esse exemplo, gente, porque é um exemplo pra gente ver que... Quando vocês talvez olhem pra essa história, vocês ficam assim, gente, mas... Pra que tanto sofrimento com uma coisa dessa? Mas às vezes a gente vai criando sofrimentos que são muito da nossa cabeça. Que a gente cria uns cenários que aquilo ali, se aquilo não acontece da forma como a gente imaginou, a gente vai perder o outro. E eu acho que eu colocava muito isso atribuído ao Marcos, porque eu já tive muitas histórias de abandono na minha infância, já que meus pais não me criaram. Fui criada pela minha avó. E eu acho que eu coloquei muito... E de novo, a gente vê essa questão da história da mulher, né? Família, amor. Depois a gente cresce pra ser amada por um homem. Sim. Ele vai ser o próximo. E se ele me abandonar? E se tudo isso que eu construí na minha mente... Então, essa forma da gente, às vezes, ir criando narrativas na nossa mente pra prever o que vai acontecer... não é só tudo que a gente conversou aqui horrível pra gente, mas é uma forma muito problemática da gente ver o outro. Sim. Porque o que acontece? A gente idealiza o outro do jeito que a gente quer que ele seja. Então, o Marcos iria pro bar tal com os nossos amigos, voltaria e iria me mandar mensagem. Essa é a idealização. Como assim teve um story no meio disso e um bar diferente no meio disso? Esse não é o Marcos que eu quero namorar. Esse não é o Marcos que me ama. Então, quem me ama? Ninguém. Eu não sou uma pessoa digna de ser amada. Todo mundo me odeia? E aí você vai vendo, e aquilo que eu sempre falo, né? Daquilo do pensamento de macaco. Que vai pulando de galho em galho, chega lá no topo, não tem mais nada a ver. Exato. E, assim, acaba que essa idealização é muito esse lugar da fantasia e acaba se distanciando muito do real. Aí é aquilo que você trouxe, Bia. Tipo assim, aí quando você se depara com o real e o real, que é de fato o que acontece, o concreto, aí fica muito distância de uma fantasia que você mesmo criou. E você começa a se perguntar, por exemplo, nossa, mas será que é a pessoa que eu quero? Sendo que a pessoa que você imaginou tá só na sua cabeça. Exato. Né? E assim, somos pessoas, sabe? Que cometem erros, que têm tropeços, que não tem uma trilha certa. Nem a gente consegue. Se a gente coloca hoje, eu vou acordar e vou fazer esse. Não tem como. A gente não vai conseguir seguir. A risca, né? É, exatamente. Sim. Isso. E eu acho que é muito dessa rigidez mesmo, né? Da gente conseguir negociar essas questões com a gente, do tipo, ok, tá tudo bem, não quer dizer que se mudou a rota ali, não quer dizer que, sei lá, tá me traindo, vai me abandonar, tenho que terminar, sabe, mil coisas, só coisas que acontecem. E que Mas sabe, aí eu fiquei pensando também agora, talvez essa dependência também de um amor que faça tudo isso, e desse amor perfeito que a gente cria. O Marcos é um cara muito legal, gente, não é porque ele tá aqui atrás gravando isso aqui, não. Mas ele é um cara muito bacana mesmo, assim. E fico pensando assim, ele não é perfeito e maravilhoso, mas ele é muito bom. Mesmo assim, ele comete coisas que eu vou discordar, que vai me machucar, faz parte. Não tem relação perfeita. Sim. E eu acho que acontece às vezes quando a gente atribui todo esse nosso valor para esse outro, era isso. Tudo de bom essa relação tem que me dar. Então, como assim o Marcos me deu uma mínima frustração de não andar da mesma forma que eu criei na minha mente? Veio algo de ruim. E às vezes a gente pode fazer isso também, não só por esse passado que a gente está falando, mas sobre um presente que às vezes está muito confuso, muito difícil. Sim.
Então tá tudo muito ruim, eu não tô distanciada de todos os meus amigos, o meu trabalho, minha faculdade tá tendo problema, parece que só essa relação é boa. Se até essa relação comete eu, e agora? Exato. E aí que cabe também a gente tirar os outros do pedestal, né? Porque colocar assim como esse lugar muito inalcançável, muito livre do perfeito, em qualquer mínimo lugar de humanidade, Exato. Você se frustra de uma maneira que é como se tudo fosse ruim. Quando, na verdade, assim, uma atitude ali, né, claro, né, gente, devida, né, colocando parâmetro, né? Mas, tipo assim, não vai resumir toda uma relação, sabe? A gente tem que olhar mesmo para as relações como inteiras, assim, como um todo. Como, ok, está sendo uma relação saudável e tal, tem suas questõezinhas que toda relação vai ter, e se não tiver também é um alerta. Eu acho que, assim, relação que fala assim, a gente nunca teve absolutamente nada, se não tem nenhum tipo de conflito, eu me pergunto assim, será que essas pessoas se sentem confortáveis para poder falar com o outro sobre essas desavenças? Porque algo não dito, então deve acontecer. Exato, vai ficar só passando, colocando embaixo do tapete? Ou as pessoas começam a agir de forma, aquele tratamento do silêncio, tantas outras coisas que acontecem. Gente, DR existe, DR tem que existir. Sim. O ponto é que não seja com violência. Exato. Temos aí uma comunicação assertiva para ser utilizada, né? Total. E isso entra também num ponto, assim, né, da dependência. Eu acho que muitas vezes a questão da dependência, a pessoa se torna muito passiva, assim, no sentido de, tipo, se sentindo mal, a relação tá desagradando ela mesma, ela não tá feliz, ela tá com alguma questão ali que quer abordar, mas não consegue por esse medo de abandono, né? Sim. E, assim, abandono é uma coisa que a gente tem que, né, olhar pra gente, tem que trabalhar, assim, nesse sentido de, tipo, olha... ok, atravessei esse momento, as pessoas vêm e vão, etc. E pra não se tornar esse lugar do tóxico, né? Ou de, em qualquer momento, tá se refletindo sobre o seu próprio valor, né? Que foi o que a Duda trouxe no relato dela. Exatamente. E aí, gente, o que vocês acharam dessa nossa troca? Porque eu acho que a gente conseguiu falar muita coisa e trazer vários outros pontos. Sim. Abrimos várias, acho que, caminhos para continuarmos essa discussão. Então, se você se identificou com algo que a gente disse, às vezes até querer trazer uma história que combine com o que a gente foi falando, mande pra gente, de novo, no @pod.mulherdevoz, tanto no Instagram como no TikTok. Lá no TikTok os nossos vídeos estão andando, às vezes dão umas bombadinhas, o povo fica assim, gosta, tá? E, além disso, também, se vocês quiserem, compartilha, manda pras pessoas, faz todo aquele negócio lá que a gente gosta, tá? Sim. E bom, a gente agradece. E Bia, vamos deixar umas indicações? O que você acha? Ai, gosto. Qual que você pensou? Eu pensei de deixar o livro da teoria do apego, né? Dos estilos de apego do Bowlby, que é bem interessante, assim, vale a pena. Tem aquele livro Desapegados também, que já que a gente falou da teoria do apego. Desapegados é legal. A gente pode falar sobre as formas de... O amor, né? Eu tô lendo agora que eu até te falei que eu ia ler. Que é Amar para Sobreviver. Ah, sim. Que é a ideia da síndrome de Estocolmo. Como muitas vezes as pessoas desenvolvem a partir da síndrome de Estocolmo, né? Aquela afeição pelo outro. E aí vai explicando como que a gente, como mulher, às vezes está em várias relações em que a gente vai desenvolvendo essa afeição e essa dependência pelo outro. Então a gente tem que ficar super vigilante. As pequenas coisas que a outra pessoa faz, que pode gerar prazer, que pode ser bom... se aquela pessoa ali, ela me demonstra um pouco de afeto, é aquilo que eu vou focar, porque se ela para de demonstrar, pode ser que daqui a pouco eu sofra alguma coisa. E aí essa autora traz como a síndrome de Estocolmo pode estar acontecendo em várias relações da gente, principalmente héteros, né? E a gente, mulher, sofrendo como essa vítima, e a gente não chama disso. Então, fica aí também de indicação. É bem interessante, pode continuar sobre isso. Mas eu estou lendo ainda, gente. Então, em breve a gente conta mais. É isso, gente. Então tá, um beijo. Até a próxima. Tchau. This my shit. All girls that be like this. She's the queen bee, the star.